a fazer uma palestra sobre anarcossindicalismo. É meio complicado falar de anarcossindicalismo porque as pessoas não têm um entendimento muito claro das coisas. Tem muita gente, por exemplo, que acha que anarquia é bagunça, quando não tem nada a ver. Quem acha que anarquia é bagunça é quem está no poder, quem está usufruindo de toda essa miséria que a gente está pagando o pato aqui. E também sindicalismo. Tem gente que acha que no Brasil tem sindicato. Não tem sindicato. São repartições públicas mantidas pelo Estado através do imposto sindical, da FAT e de muitas outras formas de apoio que terminam sendo corrupção para o trabalhador, para eles manterem a classe trabalhadora desorganizada. Como aconteceu agora, nessas manifestações que nós tivemos em junho, onde Lula chama os dirigentes das centrais sindicais para falar para eles que eles devem manter os trabalhadores quietinhos, longe dessas mobilizações, que eles têm que manter os trabalhadores na fábrica, que não pode falar mal da Dilma. Poxa vida, desde quando sindicato é para ficar protegendo, defendendo patrão, governo ou qualquer partido? Isso não tem nada a ver. O Brasil não tem sindicato porque os sindicatos foram destruídos por Getúlio Vargas, que criou esse sindicato atrelado ao Estado, mantido pelo Estado através do imposto sindical, e que destruiu as organizações livres que existiam anteriormente. Eu faço parte da Confederação Operária Brasileira, que é a seção brasileira da Associação Internacional dos Trabalhadores, porque acreditamos que a nossa luta, a luta dos trabalhadores, não é uma luta do Brasil, não é uma luta de metroviários, não é uma luta de taxistas, é uma luta de toda a classe trabalhadora. Porque a riqueza dos que são ricos, o poder dos que são poderosos, só sai através do trabalho. E só nós é que fazemos o trabalho, só nós é que construímos as riquezas. Então, a classe trabalhadora, durante toda a sua história, ela vem lutando pela igualdade. Desde a grande revolta de Espartacus contra o Império Romano, passou pela revolta dos escravos aqui no Brasil, os quilombos de Palmares e tantos outros quilombos que tiveram. E é sempre assim. Nós temos que unir os miseráveis, os trabalhadores, aqueles que são oprimidos, aqueles que são explorados, para que nós mesmos conquistemos a nossa liberdade. E o que nós vamos colocar no lugar? Essa é uma das questões que separa o sindicalismo do anarcossindicalismo, ou sindicalismo revolucionário. O sindicalismo ele surge, principalmente na Inglaterra, com as trade unions. Então a primeira grande lição, sindicalismo é o unionismo. É você perceber que você tem coisas igual com as pessoas que estão do seu ombro. Você vive sob a mesma exploração, você tem o mesmo patrão. E o patrão tem interesses diferentes. Por isso a gente se une para lutar pelos nossos interesses. E entre os nossos interesses está o respeito ao trabalhador, a dignidade do trabalhador, as condições de trabalho, as condições de saúde, as condições de moradia. Não apenas o salário, mas o salário também. E principalmente o tipo de sociedade que nós queremos. Porque o sindicalismo que surgiu nas trade unions, eles terminaram se erigindo sobre uma luta política. E terminaram se desenvolvendo num partido político, que foi o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores na Inglaterra, Partido Trabalhista inglês. Muitos trabalhadores eventualmente seguiram esse caminho. Mas efetivamente, após um episódio que foi uma grande revolução que houve na França em 1871, a Comuna de Paris, que durou 72 dias, em que os trabalhadores ficaram sob o controle da cidade durante 72 dias, mantendo em autogestão todos os trabalhos, apesar de estar sob um cerco do exército alemão e sendo atacados e bombardeados pelas tropas de Versalhes, que eram as tropas da burguesia. Nessa época, os trabalhadores descobriram que é fundamental que a organização dos trabalhadores esteja preparada para no dia seguinte a vitória dos trabalhadores, quando os burgueses forem embora, quando o governo se desmanchar sob a força da luta dos trabalhadores,
Os trabalhadores têm que ter as condições de assumir o controle e a gestão de toda a sociedade, dentro de uma nova forma, não com o objetivo de explorar, como existe hoje no capitalismo, mas com o objetivo de atingir as melhorias que a sociedade procura. Bem, dentro do processo histórico, o sindicalismo revolucionário surgiu a partir de 1871 enquanto ideia, mas só se desenvolveu enquanto prática a partir de 1990 e 95, com o surgimento dos primeiros sindicatos revolucionários, que surgiram curiosamente em quase todo o mundo, em poucos anos a partir de 1990. E dessa luta surgiram os processos revolucionários no México, depois na Rússia, né, que depois virou a União Soviética, e no próprio Brasil, em 1917, para quem não sabe, houve aqui uma grande greve geral que paralisou totalmente a cidade de São Paulo e várias outras cidades de toda essa região e do interior, e que nessa greve, organizada pela Federação Operária de São Paulo, os trabalhadores conquistaram a jornada de 8 horas, até então se trabalhava 15, 16 horas, conquistaram a regularização do trabalho de menores e de mulheres, conquistaram o direito a férias, ao fim de semana remunerado, conquistaram assistente à saúde e uma série de outras coisas. E durante todo esse tempo eles mantiveram um combate intenso contra a polícia. Durante 2 semanas os trabalhadores tomaram conta da cidade, como aconteceu há pouco, durante o mês de junho, nas manifestações espontâneas que a gente assistiu. Bem, distinguindo o sindicalismo revolucionário do sindicalismo de acordo, o sindicalismo que nós chamamos Prumiro, Pelego, o de acordo, nós não aceitamos a luta partidária. Nós acreditamos que devemos fortalecer o papel do indivíduo dentro da sociedade. E para isso, a organização é baseada nos indivíduos. Ela é baseada nos indivíduos desde os locais, onde todas as pessoas têm que ser iguais, mantidas no nível de igualdade. Ninguém pode ter hierarquia sobre as outras pessoas. A gente se organiza em núcleos em que as pessoas são iguais e as pessoas, de forma assembleária, decidem o movimento. Esses núcleos regionais, eles apontam a necessidade de organização com outros núcleos regionais que existem. Essa organização, ela não pode ser, a nosso ver, centralista ou centralizada num único ponto. Ela tem que ser abalizada por um sistema de autonomia de cada um desses núcleos, de cada um desses indivíduos, para que eles possam sempre ter a noção e o controle de todo o movimento. A isso nós chamamos de federalismo. A federação é o que mantém os trabalhadores unidos dentro de cada um de sua especificidade, dentro de sua própria autonomia.